Êxodo, capítulo 15. O cântico de Moisés. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus capitães de elite foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os devora como palha. Com o sopro das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam como muralha. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. O meu desejo se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo em águas profundas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os tragou. No teu amor guiaste o povo que redimiste. Na tua força o conduziste à tua santa habitação. Os povos ouviram e estremeceram. O terror apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom ficaram pasmos dos poderes de Moabe. Apoderou-se um tremor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Medo e pavor caíram sobre eles, pela grandeza do teu braço. Emudeceram como pedra, até que o teu povo passasse. Ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Ó Senhor, tu os conduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste para a tua habitação, no santuário que as tuas mãos estabeleceram, ó Senhor. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos do Faraó, com seus carros e os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez voltar as águas do mar sobre eles. Mas os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. A dança de Miriam e das mulheres. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, e as outras mulheres a acompanharam tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. As águas amargas tornam-se doces. Depois disso, Moisés fez Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Chegando a Mara, não podiam beber das suas águas, pois eram amargas. Por isso o lugar foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um graveto, e Moisés lançou-o na água, que se tornou doce. Ali Deus lhes deu um estatuto e uma norma, e ali os provou, dizendo:
Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam próximo às águas. Êxodo capítulo 16. O povo reclama da falta de carne e pão. Depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai, no dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade. Mas nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Farei que do céu vos chova pão. O povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Mas no sexto dia eles prepararão o que colherem, e deverá ser o dobro do que colhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: Esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés disse ainda: Isso acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disso, Moisés falou a Arão: Dize a toda a comunidade dos israelitas: Apresentai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, estes olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda codornizes e maná. Então o Senhor falou a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: à tarde comereis carne, e pela manhã tereis pão à vontade, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina e arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. Quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isto o que o Senhor ordenou. Cada um recolherá dele conforme o que consegue comer. Um homer por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um recolherá para os que estão na sua tenda. E assim os israelitas fizeram. Alguns deles recolheram mais e outros menos. Quando, porém, o médium com o homer, nada sobrava ao que recolhera muito, nem faltava ao que recolhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Moisés lhes disse também: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Mas alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Por isso Moisés indignou-se contra eles. Eles o recolhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. Mas, no sexto dia, recolheram o dobro,
2 homeres para cada um. Então todos os líderes da comunidade foram e contaram isso a Moisés. E ele lhes disse: Foi isto que o Senhor disse: Amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Senhor. Assai no forno o que quiserdes assar, e cozinhai em água o que quiserdes cozinhar. E tudo o que sobrar, separai-o e guardai-o para a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho algum. Então Moisés disse: Comei-o hoje, porque hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis fora do acampamento. 6 dias o recolhereis, mas no 7º dia é o sábado. Nesse dia não haverá. Aconteceu, porém, que no 7º dia alguns do povo saíram para recolhê-lo, mas não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, no 6º dia, ele vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era branco como semente de coentro e tinha o sabor de bolo de mel. E Moisés disse: O Senhor ordenou: Enchereis dele um hómer, que será guardado para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei para comer no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. E Moisés disse a Arão: Pega uma vasilha, põe nela um hómer de maná e coloca-a diante do Senhor, para que seja guardado para as vossas gerações. E Arão a colocou diante do testemunho, para ser guardado como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Um hómer é a 10ª parte de um efa. Êxodo, capítulo 17. O povo reclama da falta de água em Massá e Meribá. Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos, conforme a instrução do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: Dá-nos água para beber. Moisés lhes respondeu: Por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede junto com nossos filhos e nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha no Horebe. Bate na rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. E assim fez Moisés diante dos anciãos de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas, e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: O Senhor está ou não no meio de nós? Amaleque guerreia contra Israel. Então os amalequitas vieram e atacaram Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: Escolhe alguns homens e sai para enfrentar os amalequitas. Amanhã estarei no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez como Moisés lhe havia falado e lutou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur subiram ao alto da colina,
E acontecia que quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Mas quando ele abaixava as mãos, os amalequitas venciam. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, pegaram uma pedra e puseram-na debaixo dele, para que se sentasse. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, cada um de um lado. Então as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou ao fio da espada Amaleque e seu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Escreve isto para memorial num livro e confirma a Josué que apagarei totalmente a lembrança de Amaleque de debaixo do céu. Então Moisés edificou um altar, ao qual deu o nome de Jeová Nissi, e disse: Porque o Senhor jurou que fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração.